Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus e na aula de hoje eu vou te mostrar a diferença entre grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Isso é para uma aula de português aqui bem rápido. Quando eu falo grandezas direta e inversamente proporcionais, eu estou dizendo que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Já dei uma aula sobre grandezas diretamente proporcionais e uma aula sobre grandezas inversamente. E o objetivo de hoje é te mostrar a diferença entre essas duas grandezas. Vai ser fácil, vai ser rápido, você vai sair entendendo e não vai confundir mais essas duas grandezas. Vou trazer duas questões aqui simples e rápidas. Já que eu vou mudar a sua vida, fazendo você entender isso aqui, deixa o like para ajudar o nosso canal aqui a ser divulgado a mais pessoas, deixando seu like no vídeo por gentileza e também se inscreva para você não perder novos vídeos e continuar aprendendo matemática aqui com o professor Matheus. Então bora entender a diferença. Começando com a primeira questão aqui. Um carro faz um percurso em 2 horas viajando a 80 quilômetros por hora. Olha as grandezas. Tempo, 2 horas, e a velocidade, 80 quilômetros por hora, são as nossas grandezas. Quanto tempo, se eu não sei quanto tempo é x, levará para fazer o mesmo percurso viajando a 100 quilômetros por hora? Eu vou anotar as minhas grandezas, que é tempo, né? Tempo que está em horas e velocidade. Velocidade que está em quilômetros por hora. Vamos lá, eu tenho aqui 2 horas viajando na velocidade de 80 quilômetros por hora. A pergunta seria: quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso viajando a 100 quilômetros por hora? A gente montou a questão. Eu ainda não analisei com você se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou deixar isso para daqui a pouquinho, porque a gente vai analisar agora a segunda questão. Vamos lá. Um carro faz um percurso de 50 quilômetros. 50 quilômetros é distância a 80 quilômetros por hora, então velocidade. As duas grandezas que eu tenho aqui são velocidade e aqui quilômetros por hora, né? Essa grandeza e distância, certo? Essas são as duas grandezas. Eu tenho então que a 80 quilômetros por hora são percorridos ali 50 quilômetros. A pergunta ali, ó. Se a velocidade fosse 100 quilômetros por hora, olha só, a velocidade fosse 100 quilômetros por hora, qual seria a distância percorrida no mesmo tempo? Então, qual seria a distância? Eu não sei é x, né? Então, qual seria a distância percorrida nesse mesmo tempo? Agora, pessoal, a gente montou as questões, a gente leu elas, agora vamos diferenciar para analisar aqui se é diretamente ou inversamente proporcional. Aqui você vai conseguir entender a diferença. Na primeira questão, olha só que interessante. Eu vou aumentar a velocidade de 80 para 100. Aumentei a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, o meu tempo vai diminuir, porque quanto mais rápido eu andar, mais rápido eu vou chegar, menos tempo eu vou levar. Então, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o meu tempo aumenta. Quando uma coisa aumenta e a outra diminui, as grandezas são inversamente proporcionais, beleza? Então, quando eu comparo ali velocidade com o tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu vou para outra questão, eu tenho velocidade e distância. Então, vamos lá. Eu tenho que, a 80 quilômetros por hora, é, eu vou percorrer 50 quilômetros, beleza? Então, é isso daí. Agora, vamos dizer, nesse mesmo período de tempo, se eu tivesse andado a 100 quilômetros por hora, a distância que eu teria percorrido seria ainda maior. Então, quanto maior for a minha velocidade, no mesmo intervalo de tempo, eu vou percorrer uma distância ainda maior. Por exemplo, se eu estou viajando a 80 quilômetros por hora, eu vou percorrer, exemplo da questão aqui, tá? Vou percorrer 50 quilômetros. Só que, se ao mesmo tempo meu irmão estiver viajando a 100 quilômetros por hora, ele vai percorrer uma distância maior do que eu, certo? No mesmo período de tempo. Então, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui está a diferença. Quando uma coisa aumenta,
Quanto maior for a minha velocidade, mais distância eu vou percorrer no mesmo tempo. Quando as duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais e a gente calcula multiplicando cruzado. E quando elas são inversamente, que é quando uma aumenta e a outra diminui, a gente calcula multiplicando reto, né, galera? Então aqui seria 2 vezes 80 igual 100 vezes x. Isso aqui dá 160 dividido por 100 igual a x. O 100 aqui passou dividindo, tá, galera? E 160 dividido por 100, divisão por 100 é vírgula, se desloca duas casinhas para a esquerda, então a gente tem que o x é igual a 1,6 ou 1,60. Então eu quero dizer o quê? Que se a velocidade fosse de 100 km por hora, seria o tempo seria de 1,6 horas. Eu posso transformar essas horas em minutos, seria só pegar esse 6 ali depois da vírgula e multiplicar por 6, que seria então 1 hora e 36 minutos. Ou multiplicar 1,6 por 60. Mas eu recomendo multiplicar só o que está depois da vírgula por 6, que também dá certo, tá? 1 hora e 36 minutos seria o tempo caso a velocidade fosse de 100 km por hora. Ia diminuir ali em 24 minutos o nosso tempo. Quando eu vou para a próxima questão, eu multiplico o cruzado em x ali, né? 80 vezes x igual 100 vezes 50. X é igual 100 vezes 50 é o quê? 5.000. É isso, né? 5.000 dividido por 80. Posso cortar o zero para simplificar. Vai ficar x igual a 500 dividido por 8. Aqui a conta é bem rápida, né? 500 dividido por 8. O que vai dar aqui? Vai dar 6 vezes 8, 48. Sobra 2, baixa o zero. 20 por 8 é 2, que dá 16. Sobra 4, vem a vírgula e o zero. 40 por 8 é 5. Sobra zero. Resultado ali 62,5. Vamos lá. Então, se a velocidade fosse de 100 km por hora, seriam percorridos 62,5 km. 62,5 km, que corresponde a 62 km e 500 metros. Ou seja, 62.500 metros. Espero que vocês tenham entendido. Então, o foco dela foi te mostrar a diferença entre as grandezas inversamente e grandezas diretamente proporcionais. Você entendendo essas grandezas, você vai estar preparado aí para o que nós teremos pela frente aqui nas nossas aulas. Teremos grandezas. Aliás, teremos regras de três compostas que envolvem mais que duas grandezas. Beleza? Você vai curtir demais. Então, se inscreva para você não perder novos vídeos. Bons estudos e até a próxima aula.